Amiga, você sabe que há uma atitude que a gente pode tomar que é muito importante para melhorar a nossa autoestima e a gente não pensa nela? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Olá, amigas, tudo bem com vocês? Como vocês vão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nelma Cristina, esse é o meu canal Mais que 60 Amigas, e aqui nós conversamos sobre assuntos que interessam para nós, mulheres com mais, né? Mais de 40, mais de 50, mais de 60, 70. E hoje nós vamos falar de uma atitude que é muito importante, como eu falei, para a nossa autoestima, que a gente pensa que não. A gente pensa que isso não vai influenciar muito na nossa autoestima. E o que eu quero falar hoje é sobre assertividade. Você provavelmente já ouviu falar sobre assertividade. Assertivo é o que é certo, o que é o correto. A assertividade tem a ver com a nossa capacidade de nós falarmos claramente, nós falarmos com confiança, para nós expormos os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, para nós expormos, para fazermos reivindicações, para negociações. Mesmo a pessoa que não trabalha, às vezes precisa negociar contratos, renovação de contrato, preços. Provavelmente você já deve ter ligado para algum serviço de 0800 para pedir alguma coisa, fazer compras, reclamar, enfim. A nossa vida de relação, a gente tem que conversar. Nas nossas vidas de relação, a gente tem que conversar. Na nossa vida cotidiana, nós temos que conversar com outras pessoas. E temos que conversar de maneira assertiva, temos que conversar de uma maneira que o nosso ponto de vista, a nossa opinião seja respeitada, o que a gente está pedindo, a gente receba. Mas isso, como eu falei, provavelmente você já deve ter ouvido falar de assertividade, e até aqui é uma coisa que eu estou falando é óbvio. O que eu estou falando é uma coisa que qualquer pessoa procurando no dicionário encontra. O que é assertividade? Ele vai ter uma definição. Mas não é simples. O problema não é simples. Não é só a gente falar, saber que assertividade é você falar de maneira clara, de maneira elegante, de você ter uma postura, de você ter um tom de voz adequado, não ser mal educada. Isso é o óbvio. Mas as coisas não são simples assim no nosso dia a dia. Porque a gente pensa, mas se eu falar de maneira assertiva e colocar a minha opinião, às vezes opinião contrária dos outros, será que não vão pensar que eu sou mal educada? Será que não vão me achar chata? Eu sou aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que está sempre colocando a opinião é a pessoa do contra. Quando o grupo já resolveu, já chegou a um acordo, você fala alguma coisa que o grupo não concorda. Aí vão achar que você é aquela pessoa que está sempre, né, querendo ser diferente. Não é ruim. Às vezes também a gente pensa em falar, se eu for falar com alguém de alguma coisa que eu não gostei, se eu reclamar, será que eu não vou magoar a pessoa? A pessoa vai ficar magoada comigo? Ou decepcionada e nunca mais vai querer falar comigo, ou falar com uma amiga, a amiga não vai querer mais ser minha amiga? Se eu falar com meu marido, vou ter briga em casa. E se eu for falar com meu chefe, ele será que não vai me demitir? Se eu for pedir um aumento, achar que o meu salário não está bom, vou pedir um aumento, ou eu for pedir um aumento, algum tipo de melhoria no meu serviço, diminuir meu horário, essas coisas que o funcionário pede. Será que o meu patrão não vai me demitir? Será que eu não vou perder uma promoção? E às vezes a gente tem até medo também de brigar na rua, se eu falar com algum estranho que pedir para uma pessoa que passou no meu lugar na fila, aquela pessoa pode até ser violenta comigo.
Se eu for reivindicar meus direitos para um político, o que será que vai acontecer? Quais vão ser as consequências? Será que eu não vou ter alguma retaliação? Tudo isso a gente pensa na nossa vida. O que acontece é que o brasileiro já acostumou a não reivindicar os nossos direitos, não lutar muito pelos nossos direitos, pedir, mas não pedir tanto, não nos associarmos para pedir os nossos direitos. E às vezes nós temos medo dessas reivindicações e pedir alguma melhora para o nosso chefe, aumento de salário. Nós temos realmente muito medo da opinião dos outros se a gente for expor algo que as pessoas não querem. Por exemplo, apelidos. A minha mãe sempre me falava, não deixe que ponham um apelido em vocês. Ela sempre falava para mim e para as minhas irmãs. E eu nunca gostei que me pusessem apelido, é claro, não o diminutivo do nosso nome, né? Meu nome é Nelma Cristina, me chamam de Tina, me chamam de Nel. Esse não é o problema, o diminutivo. O problema são alguns apelidos que você não gosta, apelidos para tirar sarro, aqueles apelidos fofinhos que a gente já falou, alguns apelidos que você sabe que estão sendo ofensivos, mas a pessoa pôs um apelido, é um apelido, então se a gente brigar a pessoa pode se ofender, falar, não, amiga, mas era só um apelido. E eu já briguei para não colocarem apelido em mim. Eu falei para a pessoa, não põe um apelido, se você não quiser me chamar pelo meu nome, não me chame por nome nenhum. Mas o que acontece? Quando eu falei isso, foi para pessoas amigas que entenderam. Às vezes, é claro, também as pessoas vêm falar com a gente de uma maneira educada, polida de alguma coisa que a gente fez, a gente aceita. E por que às vezes a gente tem tanto medo de ser assertivo? Por que a gente não pode realmente passar as nossas opiniões de uma maneira educada, de uma maneira não agressiva, não precisa levantar a voz, não precisa usar de desprezo, você não precisa gritar, nem levantar a voz, nem gritar, nem... Por que a gente tem esse medo de usarmos a nossa comunicação dessa maneira para a gente pedir o que a gente quer? Olha, como eu falei, no nosso país nós já nos acostumamos a não reivindicar os nossos direitos, não brigar, mas não brigar muito. A gente... Talvez, como mulheres, a gente aprendeu que a mulher tem que ser passiva, tem que ser mais calma, tem que ser mais tranquila, tem que ser aquela conciliadora. E ao contrário, o homem não. O homem já aprendeu que ele tem que ser mais truculento, que ele tem que ser mais briguento. Então, às vezes, quando um chefe, um colega de serviço, ou os nossos maridos mesmo brigam, a nossa tendência é falar, tá bom, vou deixar, não quero fazer briga. Um filho, né? Tem pais que deixam, ou mães que deixam os filhos fazerem as coisas só para não ter briga. Eu tenho uma amiga que ela se considerava assim, sabe, no meio de um conflito entre o marido e o filho. O marido era briguento, o filho era briguento, então ela ficava sempre intermediando as situações para não ter briga em casa. Isso não é o correto. Então, como eu falei, se nós temos problemas com a nossa autoestima, a nossa comunicação ajuda muito na nossa autoestima. Sim, porque a autoestima vai ser um processo. Você não vai acordar amanhã uma mulher super confiante, uma pessoa que, quando você fala, os outros param para ouvir. Se você tem baixa autoestima hoje, provavelmente as pessoas não respeitam muito a sua opinião, pode ser que isso aconteça, as pessoas não estão muito preocupadas com o que você pensa. Se você falar, talvez as suas reivindicações não serão atendidas. Então, a nossa autoestima passa, sim, pela nossa comunicação. Eu fiz até um programa que eu falava como você melhorar a sua autoestima. Eu falo que às vezes nós somos assim temos uma autoestima tão baixa, ignoramos tanto as nossas vontades, até quando a gente vai pedir uma comida, pedir uma pizza em casa,
a gente deixa o nosso direito de escolher o nosso sabor. A gente fala que o que pedirem está bom, porque a gente não quer briga, a gente quer evitar mais uma confusão ali, se o que a gente quer não for o sabor preferido, então eu nem vou falar o meu sabor para não causar briga. Está certo isso? Você está agindo de uma maneira correta com você mesmo? Você está melhorando o respeito que as outras pessoas têm, a autoimagem que você tem, a imagem que os outros fazem de você? Talvez seja por isso que às vezes a gente sente que nós não estamos sendo atendidos, que as pessoas não estão nos respeitando, que as pessoas estão nos ignorando. Então vamos pensar em alguns pontos para a gente melhorar a nossa comunicação e para a nossa comunicação ser assertiva. Pense em alguns pontos, tá bom? Vamos pensar juntas. Pense nas vezes que você brigou com alguém fora da sua casa ou na sua casa, ou às vezes que você pediu alguma coisa e você não foi atendida, não saiu do jeito que você queria. Mas vamos pensar agora de uma maneira um pouquinho diferente. Não pense se lamentando, triste, se arrependendo. Pense o que deu errado. Se você falou muito alto, se você falou muito baixo, se você desistiu da briga logo, o que aconteceu? Será que se você tivesse usado uma comunicação mais assertiva, tivesse sido mais calma, mais confiante, você não teria conseguido o que quer? E quais as vantagens que teria para a sua vida? Não seria melhor se você tivesse sido mais calma naquele dia? Talvez não grandes vantagens, né? Não estou falando de grandes assuntos, porque os grandes assuntos precisam de realmente uma atitude talvez diferente, mas estou falando algo menor, mas que você perdeu, vamos dizer assim, que você não teve o que você solicitou, você não foi atendida. Pense nisso, se você fosse mais assertiva, se tivesse insistido um pouco mais, se você não teria conseguido aquilo que você queria. O segundo ponto, na sua vida normal, não desista das suas opiniões, não desista dos seus pontos de vista, não desista de alguma coisa que você está querendo passar ou está querendo receber só para ficar bem com todo mundo, só para não falarem mal de você, só para não ter briga em casa. Olha, aqui um ponto, não estou falando de casa que realmente vai surgir uma grande briga, não estou falando de casos que vai ser uma comoção na família ou no serviço. Estou falando de pontos menores, até para a gente ir treinando a nossa autoestima nessas situações menores da vida. Mas nessas situações menores, não desista do seu ponto de vista só para não dar briga. Por que não pode haver briga? Então, os outros, se não tiverem as vontades deles satisfeitas, eles vão brigar, e se você puser a sua, você pode desistir, aquilo pode ser ignorado. Por que os outros não desistem para não ter briga e você tem que desistir? Pense nisso. Então, é sempre você que está desistindo? Isso pode até causar um problema para nós nas nossas vidas. O terceiro ponto que nós temos que considerar bem. Sempre que uma pessoa, que uma mulher, que uma pessoa negra, que uma pessoa mais pobre, numa situação de um subordinado, reclama de alguma coisa, uma pessoa que está numa situação difícil reclama de alguma coisa e ganha, que ele reclama de maneira educada, que ele reclama de maneira assertiva, ele ganha, isso serve de incentivo para as outras pessoas. Aquilo incentiva as outras pessoas a lutarem com assertividade também, com educação, com mais confiança neles mesmos, reivindicarem os seus direitos, pedirem. Então veja bem, o que eu quero dizer aqui é que você tem muita gente que te olha. Embora a gente não pense nisso, tem muitas pessoas nos olhando e seguindo os nossos passos, seguindo os seus passos. Tem os seus filhos, tem a sua família, tem vizinhas, tem amigas, pessoas no seu clube, nos lugares onde você frequenta, se for igreja,
se for academia, tem muitas pessoas olhando para nós. Umas pessoas incentivam as outras mais do que a gente pensa. Então, as suas atitudes incentivam, sim, a atitude das outras pessoas. Então, tenha coragem, até pelo grupo que algumas vezes você representa. E a quarta situação que eu queria que você pensasse bem é: se agora, nessa idade que você está, que eu não sei qual idade que você está, imagino que seja nessa idade que nós estamos falando, se agora você não passa os seus pontos de vista, você não reclama pelos seus direitos, as suas opiniões, ou você tem dificuldade com isso, à medida que você for ficando mais velha, será que as pessoas vão te respeitar mais ou vão te respeitar menos? Será que você não vai ser apagadinha do grupo que você frequenta cada vez mais por causa dessa sua atitude? Veja bem, hoje em dia a gente vive muito mais do que nos tempos anteriores, do que nos anos anteriores. Mas sim, o respeito que as pessoas têm pelas pessoas que vão ficando mais velhas vai diminuindo, sim. Então, se a gente quer ter uma aposentadoria, esses anos, essa melhor idade de maneira mais feliz, com as pessoas nos respeitando mais, você tem que começar a praticar isso hoje. Senão a situação só vai piorar. Aí a gente pensa, como que eu vou então melhorar a minha assertividade? Como eu vou fazer para ser mais assertiva? Isso é um exercício. Todos os dias nós temos que praticar isso, todos os momentos nós temos que praticar isso. Vamos pensar assim, no que a gente pode fazer? Não é um manual, vou fazer isso, vou seguir a dica número 1, a dica número 2, a dica número 3. Eu vou dar dicas, mas não são essas dicas que vão fazer você melhorar a sua assertividade. Essas dicas serão um instrumento para você melhorar, vai ser uma ajuda extra. Então tá, vamos aí em atitudes que a gente pode ter para melhorar a nossa assertividade. Primeiro, nós vamos começar a ouvir mais o que as pessoas têm a falar. Ouvir direitinho o que as pessoas nos expõem, ouvir o que as pessoas falam, o jeito que elas falam, para que a gente possa realmente ter argumentos quando nós estamos conversando. O que realmente as pessoas estão falando? Que interromper as pessoas, eu já fiz até um programa sobre isso, né? Nós temos que escutar, não é ouvir, embora a gente confunda, eu até falei dessa diferença. Nós temos que escutar realmente o que as pessoas estão dizendo para que a gente possa ser mais cirúrgicos na nossa resposta. Possamos ser mais certos nas nossas respostas. Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa, a gente está entendendo outra porque nós não estamos querendo escutar com atenção. E isso, além de tudo, é um problema de, até falta de educação. Eu já fui assim mal educada, realmente até às vezes o problema de agressividade, a gente não deixar a outra pessoa expor o que ele está falando. E quando você falar, é claro, falar com mais calma. No momento do nervosismo, é difícil a gente ter calma, respirar e expor, porque às vezes a pessoa está lá nervosa, falando muito rápido, e como nós paramos e ouvimos a pessoa, na hora que você falar, você pode falar, olha, agora você me escuta, porque eu já te escutei. Agora é sua hora, a sua vez de me escutar. E fale com calma, não precisa ficar falando, se explicando muito, fale com calma o que você quer falar. Segundo, preste atenção na sua fala do dia a dia. Como que é a sua fala do dia a dia? É muito rápida ou é muito devagar? Você fala muito alto ou você fala muito baixo? Você acha que geralmente as pessoas pedem para você repetir o que você está falando? Então, se as pessoas estão pedindo para você repetir o que está falando, provavelmente você não está sendo bem compreendida por algum motivo, está falando muito baixo, está falando com aquela voz para dentro, assim, que as pessoas não estão te entendendo. Para isso tem vários exercícios, até na internet, ler em voz alta, mas o importante é você prestar atenção na sua fala e tentar falar mais claramente, para que as pessoas possam te entender melhor. Quando você estiver assim, fora, tente ver fora, assim, no supermercado, numa loja, num lugar que tenha bastante pessoas se comunicando, preste atenção em como as pessoas falam.
Não para, claro, ficar ouvindo conversa alheia, fofocas, não. É para você ver a entonação delas, o jeito que elas falam, se elas falam muito rápido, se falam muito devagar, se o que eles falam é entendido. Só para você ter uma noção, comparar a maneira que elas falam com a sua maneira de falar, para ver se você está falando bem, como é que está a sua entonação mesmo, rapidez, esses parâmetros de fala aí que eu estou falando. Para, se você tiver um desses problemas, você começar a se corrigir também. Veja, nós não temos que ser, sabe, aqueles apresentadores do Jornal Nacional, apresentadores de televisão. Só que temos que ter uma fala mais clara, por isso que é bom você perceber como os outros falam para ver se você está cometendo esses mesmos erros, tá? E para trazer mais leveza para essa situação de assertividade, comece a falar um pouquinho mais com pessoas estranhas, assim, mas aqueles estranhos que não são tão estranhos. Por exemplo, caixas de supermercado, você se comunica com eles? Às vezes você está numa fila de ônibus, fila de supermercado mesmo, fala uma palavrinha educada, polida com a outra pessoa, para você ir começando a desenvolver a sua comunicação, porque nem toda comunicação tem que ser assertiva no sentido de que você vai expor opiniões, de que você vai pedir algo. Pode ser uma comunicação agradável, e nesses momentos é um momento de você ter uma comunicação agradável, falar algo agradável para as pessoas ao redor. Isso é muito bom, é algo que vai trazer leveza no seu dia a dia, tá bom? E agora, uma dica assim, bônus em relação à conversa assertiva. Essa conversa assertiva não pode ser, minha amiga, não pode ser pelo WhatsApp, não pode ser pelo Facebook, não pode ser pelas redes sociais. Sabe, aquela situação que você pede alguma coisa pelo WhatsApp, no grupo da família, no grupo, sei lá, em algum grupo que você está, que você pede alguma coisa, o outro fala não, o outro vira aquela comoção. Aquilo é uma dor de cabeça e é inútil. Não tente fazer essa comunicação assertiva pelas redes sociais, qualquer que seja, porque não vai dar certo. E é claro, quando a gente fala que nós vamos pedir, que nós vamos brigar, mas brigar de uma maneira polida, de brigar com uma maneira educada, sempre considere com quem você está falando. Não se exponha a perigos, não se exponha a situações que vão te dar uma grande carga emocional se você acha que também não vai trazer resultados. Veja com quem você está falando, porque às vezes as pessoas são violentas. Então, se você não conhece a pessoa, se você está num ambiente estranho, se você está num ambiente que você não está gostando, ali há mais, talvez, inteligência em você sair dali, há mais sabedoria em sair dali, deixar aquela situação e brigar de uma outra maneira, talvez pelas vias legais até. O que eu estou falando é que a gente tem que saber em que momentos você vai ser assertivo, em que momentos é melhor se calar e deixar a situação, que seria mais sábio sair e deixar aquele lugar ali e tentar de outra maneira. Ou até deixar, se for algo que você pode deixar, esquecer a sua vida, a sabedoria em você deixar algo que vai te prejudicar. Eu queria saber, você já tinha pensado nisso? Como que é a sua comunicação? Você se comunica bem? Você concordou? Ou você é de briga, já briga demais, já fala demais, e agora pensou em diminuir um pouco o tom da briga, o tom da sua voz? Porque às vezes a gente briga demais e há um desgaste, uma carga emocional muito grande que você não precisaria ter se a sua comunicação for assertiva também. Então eu gostaria que você falasse aqui, deixa aqui nos comentários, para eu saber como que é a sua comunicação, como é que estava sendo. Se você se acha uma pessoa assertiva ou não, e se vai tentar modificar um pouquinho isso agora. E é claro, né, amiga, se você gostou, chegou até aqui, deixa um like, por favor, se inscreve no canal e vamos compartilhando essas informações
para que a gente melhore cada vez mais a autoestima das mulheres, que a gente saiba que a gente pode falar sem brigar, a gente pode ter os nossos direitos garantidos sem gritar, sem ser tão guerreira e sermos mais serenas até para nós mantermos mais a nossa saúde mental, que é tão importante hoje em dia. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui, muito obrigado mesmo e até o próximo programa.